Olá, meus caros do canal, tudo bom com vocês? Seguimos o desafio aqui, 7 capítulos por dia da Bíblia, até o final do ano, em aproximadamente 6 meses, a gente conclui a leitura da Bíblia inteira. Pois é, no vídeo anterior, então, a gente leu o capítulo Gênesis de 1 ao 7, e como que está funcionando essa leitura? Estamos fazendo destaques que eu mesmo risco aqui quando eu leio, e aí eu apresento a vocês partes que, na minha opinião, eu considero importantes para marcar a história geral aí do panorama bíblico ao longo de todos os livros, tá bom? E hoje não vai ser diferente. Hoje, do capítulo 8 ao 14 de Gênesis, vamos com os nossos destaques. Bom, a gente viu que no capítulo 7, a família de Noé e Noé entram na arca com todos os animais e a destruição cai sobre a terra e as águas sobem e sobem acima de todos os montes, inclusive os mais altos. E agora no capítulo 8 nós vamos ver o desenrolar dessa história da arca e como que vai se dar a saída dela e a reabitação do planeta, tá bom? O primeiro versículo que eu destaco aqui no verso do capítulo 8 é o verso 1, que diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. O destaque aí fica por conta da expressão lembrou-se, Deus lembrou-se. É importante a gente reafirmar isso, Deus não se esqueceu e aí se lembrou. Tá? A linguagem bíblica, ela, pelo fato do idioma do hebraico ele ser um idioma de pouca variação de vocabulário, né? São, se eu não me engano, aproximadamente 5.000 palavras para se dizer tudo o que precisava dizer. Então, faltavam palavras adequadas ao texto para poder dizer o significado desse lembrou-se ou arrependeu-se Deus, porque Deus não se esquece e se lembra ou se arrepende, né? Esses são termos que infelizmente não tem uma tradução precisa. Então, para dar a ideia para a gente de um raciocínio que o texto quer colocar, na intenção de interpretação, essas palavras estão aí, mas não necessariamente elas devem ser levadas literalmente, tá bom? Esse primeiro destaque, então, é mais para esclarecer essa dúvida. E vamos seguir. A gente sabe que antes de sair da arca, Noé fez testes, né? Ele soltou um corvo e depois soltou pombas. E esse trecho que ele começa a soltar os animais, as aves, né? Esse trecho está do verso 7 ao verso 12. Então diz assim: Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. A Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Bom, esses testes que Noé fez, eles são interessantes também, alguns teólogos observam isso, e eu vejo claramente isso por causa das simbologias do texto, aquilo que ele vai apontar para o futuro também, né? A gente sabe que o Espírito Santo, ele desce sobre Jesus em forma de pomba, né? A pomba, ela simboliza, ela aponta muito para a questão do Espírito Santo, para a pessoa do Espírito Santo na Bíblia. E o corvo, não só pela tradição judaica, mas por outras simbologias também, aponta para algo que é contrário ao reino. Então aqui é como se a gente estivesse olhando para também um tipo de retratar as etapas da história, tá? Quando Noé solta o corvo, repare que o corvo,
por mais que as águas não tinham baixado, ele não volta mais para dentro da arca. A arca, ela representa, meus queridos, o lugar de salvação, tá? É o lugar onde há a segurança de Deus e a salvação para aqueles que são dele. Então a gente pode pensar na arca como um simbolismo do reino de Deus e dos céus, tá? No caso do céu, do paraíso, de como você quiser chamar. Então é como se eu olho para essa parte agora, em que o corvo é solto da arca e não volta mais, é basicamente não como um experimento, mas se ele é como concluir que ele é colocado para fora da arca. E essa simbologia, ela fala diretamente a respeito da expulsão de Lúcifer, tá? E aí ele, como a gente já conhece a história, o diabo é expulso do céu e ele fica agora por rodear a terra, por vagar. Está como um leão buscando a quem possa tragar. Se vocês lembram bem, lá na passagem de Jó, o Satanás se posiciona na assembleia, né, onde estava Deus ali reunido com os seus, e perguntam de onde ele vem. Eu venho de rodear a terra, né? Então esse corvo, ele ficou dando voltas e não voltou mais. Satanás foi expulso do céu, está dando voltas e não volta mais, tá? Depois a pomba é solta e ela roda e volta. Nesse momento aqui a gente tem uma simbologia muito interessante acerca do Espírito Santo, que é essa primeira fase, porque o Espírito Santo é Deus, obviamente ele é onipresente. No entanto, o tempo de habitação, o tempo em que o Espírito Santo passa da situação de visitar, de ir sobre pessoas para vir a morar em pessoas, esse tempo é coisa do Pentecoste para cá e está diretamente relacionado com a nova aliança. Antes o Espírito Santo não morava dentro de ninguém, mas era a ideia de Deus que ele mesmo não habitasse. Quando chegasse o tempo certo, ele mesmo não habitasse mais em templos feitos por mãos de homens. E esse tempo, a descida do Espírito Santo para habitar dentro da igreja, é isso que sela de uma vez o pacto da nova aliança, juntamente com o sangue do Cordeiro e o seu sacrifício. Então houve uma fase na história muito grande, que durou muito tempo, em que o Espírito Santo vinha sobre reis, vinha sobre profetas, vinha sobre aqueles que ele queria vir, fazia algo que ele queria e de maneira momentânea, e então ele não permanecia, tá, dentro de uma pessoa. Ou seja, o tempo da visitação do Espírito. Então, como a gente pode ver, a pomba é solta, ela não acha lugar, é como dizer, não achou morada, e volta para a arca, ou seja, volta para o seu lugar original. Depois, a pomba é solta mais uma vez e ela dá as voltas que tem que dar e volta com um ramo, com uma folha de oliveira nova. E aí você já mata a charada aqui. É justamente Cristo que está sendo simbolizado, que está sendo apontado aqui. A verdadeira oliveira. E o primeiro homem, como homem, né, obviamente, sobre o qual o Espírito desceu e permaneceu em habitação, é Jesus Cristo. Ou seja, ele é a inauguração da habitação do Espírito Santo, ele é a inauguração da habitação de Deus dentro do homem. E a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Obviamente o Espírito Santo habita no corpo de Cristo, por isso habita dentro da igreja. Então, esse é o tipo. E depois a pomba é solta mais uma vez e ela não volta mais. Aqui, o tempo da descida do Espírito Santo a partir do dia de Pentecoste, lá em Atos 2, que permanece até os dias de hoje, enquanto estamos aí na nova aliança. Então é muito lindo pensar nessas coisas e ver que
Os simbolismos estão aí, a verdade está aí, está exposta, tá bom? Então esse destaque aí do capítulo 8 e o último, penúltimo destaque fica por conta também do verso 20, onde após a saída da arca, Noé constrói um altar dedicado ao Senhor e sacrifica animais puros. É muito interessante a gente reparar esse texto, porque se você for pensar, o contingente de animais estava contadinho, né? Contadinho. Não dava humanamente para pensar em sacrificar aquilo que já era pouco, em desperdiçar, em eliminar aquilo que já era bem pouquinho, né? Mas a gente não vê essa preocupação em Noé. Noé está preocupado em oferecer a Deus aquilo que lhe é de direito. Então, mesmo que baixasse a quantidade de animais vivos dos que sobraram, mesmo que talvez uma espécie deixasse de existir para sempre, não importava. Noé fez o sacrifício. Muito interessante, né? E por último, nesse capítulo 8, verso 21 e 22, onde Deus firma um acordo com Noé, a gente chama de aliança noaica, né? E ele diz que ele nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Os ciclos das estações, tudo que é necessário para o funcionamento desse novo ecossistema agora com a terra, depois do estabelecimento da deriva continental, é um novo clima, são novas dinâmicas de clima, e Deus firma um compromisso de manter isso para sempre, né? E é interessante que ele diz que não vai destruir todos os seres vivos como foi feito. A gente viu que a questão do dilúvio tem a destruição como um panorama muito forte, mas aqui a ideia de Deus é a purificação. E na época, só Noé sobreviveu. A gente tem um precedente não, algo parecido que está para acontecer, descrito em Apocalipse 9, capítulo 9, verso 18, onde 1/3 dos homens morrem. E isso é assim, o ápice da destruição agora depois do dilúvio. Mas não se compara a uma geração inteira destruída e só um homem e a sua família, a sua casa sobreviver, não é mesmo? Então, a gente vai para o capítulo 9. Verso 1, primeiro destaque que eu faço. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Multiplicação. Esse princípio. Não é à toa que a Bíblia bate tanto em cima disso daí, frisa tanto essa questão, porque isso é muito importante. Fiquem sempre com isso fresco na cabeça, porque a gente vai precisar disso várias vezes. E novamente a ordem de Deus é multiplicação, porque a multiplicação, ela representa a dinâmica do reino de Deus, tá bom? Então, verso 2 e 3, a gente tem o próximo destaque aí, onde a gente tem uma liberação para o homem comer carne. É isso aí, quem gosta de carne, parabéns, está liberado, tá bom? Só que no verso 4 tem um versículo dizendo assim: mas não comam carne com sangue, que é vida. A gente vê um texto na Bíblia que também representa essa frase, onde diz que a vida da carne está no sangue. E aqui então é revelado que, segundo Deus, ele abomina a questão de comer carne com sangue. E, por falar nisso, a nível de curiosidade, aqueles que gostam, né, de uma carninha de boi mais ao ponto para mal, devem estar pensando agora: ih, deu ruim, né? Mas eu queria te falar uma coisa. No abate, o animal é dessangrado, tá? Seja no abate ou no açougue. Se cortam as principais vias de
de perfusão sanguínea, artérias principais, veias e tal, e o animal é dessangrado. Quando a gente vê uma carne que a gente faz lá na brasa, né, aquela coisa maravilhosa, e no meio dela tá rosinho, aquilo não é sangue, viu? Eu demorei para descobrir isso aí, para estudar e entender isso. Aquilo não é sangue, aquilo é uma proteína que consta no sangue, mas o sangue é muito mais que só aquela proteína. O nome daquela proteína é mioglobulina, tá bom? Então, aquela carne que, nossa, o boi tá vivo, tá berrando, tá sangrando, na verdade não é sangue, pode ficar tranquilo, não é sangue, tá bom? Próximo destaque fica por conta aí do verso 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Nós temos um princípio aqui muito importante que rege, é uma lei superior de Deus que rege tudo que foi criado. Uma vida que erra tem que pagar pelo seu erro com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Uma vida pode permanecer viva se outra vida pagar o preço por ela. Ou seja, o princípio, a lei maior é uma vida por outra vida. Nós, por sermos pecadores, merecíamos a morte e a condenação. E Deus, sabendo disso, mas ao mesmo tempo querendo nos trazer de volta, pois somos a criação que Ele ama e Ele deseja ser amado por essa criação, Ele então provém a vida, Jesus Cristo, essa vida desse homem, o Deus encarnado, essa vida que vai entrar no lugar de toda vida pecadora. É importante a gente já começar a reparar essa lógica, porque essa lógica ela serve para tudo. Uma vida por outra vida. O judeu, quando ele fazia os sacrifícios, que o cordeiro estava lá sobre o altar, ele colocava a mão na cabeça do animal e dizia assim: este sou eu. Porque ele sabia que aquele animal estava pagando por ele. E Jesus pagou por nós. E quem decidiu fazer isso foi Deus. E isso é amor. Tá bom? Bom, seguindo, a gente tem o verso 13, onde nós temos um sinal, uma prova da aliança que é posta no céu. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra, com o planeta, com a humanidade. Esse arco, que aqui no Brasil a gente chama de arco-íris, arranca de preferência esse íris fora, porque esse íris aí foi acrescentado por causa de um mito grego de prostituição, né? Então some com ele, beleza? Eu te aconselho a sumir com ele e deixa só o arco, coloca arco do Senhor, arco celeste, arco de Deus, pode nomear aí dessa maneira que você quiser. O arco, ele tem 7 cores em seu espectro principal, visível a olho nu. E é interessante a gente reparar isso porque Noé, por exemplo, solta a pomba, espera mais 7 dias, solta de novo, espera mais 7 dias. A gente tem o número 7 com um apontamento, tá? Vamos falar assim, para não ficar uma questão assim, parecendo que estamos sendo fã de numerologia. Tem que tomar muito cuidado com isso, até que ponto isso pode ser saudável, né? Mas o número 7, ele é um símbolo, um apontamento muito forte na Bíblia para as coisas de Deus. Mas a gente tem que olhar para isso também como uma expressão da totalidade do Senhor. Ou seja, a plenitude de quem Ele é e da sua trindade, tá bom? Então, quando a gente tem uma assinatura no céu, atestando por Deus mesmo aquilo que Ele tinha acabado de afirmar em aliança, a gente tem que entender que a Trindade deu o seu sinal e a sua assinatura. É a plenitude. Se você lembra muito bem, em Apocalipse 3, Jesus é apresentado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus aparecem também em outras partes,
que é uma representação clara de todos os atributos e infinidade do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, do próprio Cristo, em sua totalidade, em sua plenitude. O foco é esse, totalidade e plenitude de Deus, tá bom? Então a gente pode ver claramente aqui mais um símbolo, uma coisa incrível que Deus faz para manifestar sua glória com a questão do arco, tá bom? Vamos lá. Verso 22 do capítulo 9. Aqui, para a gente lembrar o contexto, temos que lembrar o seguinte, que Noé tem teve três filhos, Sem, Cã e Jafé, tá bom? E quando Noé sai da arca e ele vai plantar uma vinha e tudo mais, e ele fica embriagado ao beber o vinho desta vinha. Cã, ao invés de, como um bom filho, proteger o pai da humilhação e da vergonha, ele vai chamar mais gente para rir da cara do pai, que são os outros irmãos, que quando chegam ficam assustados e aterrorizados com a situação e cobrem o pai. Por conta disso, obviamente não pelo ato em si, mas pela motivação do coração em fazer o ato, né? Aquilo revela quem Cã era, diferente de seus irmãos. Então Cã, ele aquilo que Noé fala sobre seus filhos, aquilo que profeticamente é liberado sobre seus filhos, a cada um é liberado alguma coisa, mas em relação a Cã, por conta desse ato e dessa situação que aconteceu, das motivações que estavam no coração dele, é liberado outra coisa. Então vamos lá, no verso 22, Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Cã é pai de quem? Canaã. Lembrem-se, a terra prometida, Canaã, era habitada pelos descendentes diretos de Cã. Por isso recebe o nome de Canaã. Então vamos ver o que é liberado sobre Cã, que automaticamente cai sobre Canaã. 25. Disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Situação de servidão e escravidão, ou seja, submissão. No momento certo, essa terra deveria ser dada àqueles que Deus faria a aliança posteriormente. Tudo por causa desse ato. Então reparem bem como a Bíblia vai se construindo em sua trama, tá? E quando a gente olha para Cã, há milhares de anos atrás, lá em Noé, a gente tem que entender hoje a terra prometida, os conflitos em Gaza, a disputa do território, tá bom? Isso dura desde que o mundo é mundo, após o dilúvio. Por quê? Porque foi uma sentença liberada, tá bom? E como oráculo, é irrevogável. Vamos lá, entendido essa parte? Gênesis 10. Meu primeiro destaque aí fica no verso 5. E antes de ler ele, eu queria pensar junto com você numa coisa que eu mesmo já pensei várias vezes. Já parou para pensar? O mundo conhecido da época ficava ali circulando, né? Na Europa, Ásia Menor, né? E a gente tem as histórias dos descobrimentos, principalmente aqui nas Américas. E aí a gente vê os relatos da história, sabendo das distâncias entre os continentes, né? Como que pode um grupo de explorador vir parar em algum lugar aqui nas Américas do Norte, Central ou do Sul e encontrar civilizações, pessoas aqui? Isso é muito importante, porque como que elas vieram parar aqui? Uma explicação possível, uma hipótese fortíssima, é que o homem se aventurou no mar e explorou bem antes das explorações registradas e catalogadas aí na história moderna das caravanas europeias. E prova disso
é o versículo 5 do capítulo 10, tá bom? Onde a gente tem assim, começando com... vamos ler só o 5. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território. Então vou ler de novo. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então entenda, toda a geração foi destruída, só sobrou a família de Noé. Uma coisa fortíssima na cultura a partir de então, só tem uma família. E essa família foi salva por causa de uma arca. E aprenderam 100 anos construindo aquilo ali, aproximadamente. Então agora, o que era uma coisa forte na cultura dos povos? Construir embarcações. E automaticamente explorar. De quem parte esses povos marítimos? Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que é do filho Jafé, de Noé. Então, provavelmente, quando a gente fala da parte sul-africana, Oceania, Américas, essa região inicialmente foi explorada pela descendência de Jafé, tá bom? E esses povos que vieram parar aqui fizeram suas próprias civilizações, e é muito legal a gente ver isso, tá? Então construir barco, construir embarcação ficou uma coisa assim, cultural e que fazia parte do estilo de vida, mas certamente dos povos a partir de então, a partir do dilúvio, tá bom? Vamos lá, próximo destaque, verso 8. Cuxi ou Cuxi, você pode falar da forma que você quiser, gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Aqui a gente está falando diretamente de novo dos descendentes de Cã. Esse Nimrod é o cara que vai liderar fortemente pela primeira vez um contingente de pessoas grande, tá? Fazendo posteriormente que elas se unam em torno de um projeto em Babel, que você sabe bem que era uma torre, tá bom? Alguns estudiosos dizem também que Nimrod teve relação com o estabelecimento dos primeiros rituais e métodos, tá? Para a questão espiritual contrária ao reino de Deus. Então a gente tem aí, quem sabe, grupos ou sociedades secretas começando a se desenhar junto com o estabelecimento de rituais demoníacos e coisas nesse sentido. Obviamente, por conta até mesmo do surgimento da palavra demônio, as pessoas não chamavam isso de demônio, mas eram deuses, tá bom? Beleza, então esse Nimrod, ele é apontado como o primeiro líder valente da época, um caçador extremamente habilidoso, que vai gerar também de sua descendência um povo chamado Filisteu, que dá muito trabalho e você sabe muito bem disso, e também vai estar relacionado com a formação das cidades de Sodoma e Gomorra. Então você pode perceber que uma linhagem, quando ela permanece em maldição, ela vai se desdobrando em várias cadeias de eventos, povos, situações geográficas e tudo mais que estão relacionadas à questão da ausência da bênção, tá? Enfim, último versículo de destaque no capítulo 10 fica por conta, então, que eu destaco aqui, do verso 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. E lembra que eu falei? No Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, não existe um estilo de contar a história como no estilo grego ou ocidental romano moderno, que se conta por cronologia. Aqui, apesar de ter uma cronologia, tá? Ela não é o foco. A história se conta pelos fatos. E aqui a gente vai ver que
aparentemente já começa a dispersão das pessoas depois do dilúvio, mas não começa. A dispersão é só depois que as línguas são confundidas, tá bom? Só depois que as línguas são confundidas. Isso é muito importante a gente gravar. Por quê? Porque lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 1 para o capítulo 2, criou-se até mitos, como por exemplo de Lilith, porque no capítulo 1 a gente tem uma narrativa que Deus faz homem e mulher, e no capítulo 2 de novo está só o homem, e aí depois ele faz Eva. E aí Adão teria uma primeira mulher antes de Eva, o nome dela seria Lilith, e ela se envolveu com o mal, foi banida do jardim, o espírito que vaga nos desertos, para consumir o espírito de homens e tal, tem a ver com relacionamento sexual. Então criou-se toda uma história, todo um mito construído por conta de um problema de observação, de atenção quanto ao texto, tá? Então, vocês têm que estar atentos a construir a cronologia depois, tá? E se apegar bem à questão dos fatos, porque o estilo judaico de contar história nesse início aqui é mais para contar fatos em si do que posicioná-los numa linha do tempo, tá bom? Ok, vamos lá. Capítulo 11. Meu primeiro destaque que eu faço aqui é justamente no verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. A gente sabe, e a ciência atesta isso tranquilamente já hoje, que todos os idiomas dialetos do mundo, eles vieram de uma língua só, uma língua mãe. E a Bíblia conta a mesma história, tá bom? E não só era apenas uma língua, mas também um só sotaque, o mesmo modo de falar, tá? Muito provavelmente. E aí, a gente tem que começar a pensar em como Deus vai olhar para isso, porque o homem é mau, então ele continua sua maldade, principalmente olhando para as descendências de Cã. E o próximo versículo que eu destaco aí é o verso 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Eu paro aqui para explicar uma coisa muito importante. Tem pessoas que leem esse texto aqui e elas vão pensar que de alguma forma Deus está confirmando que o pessoal ia construir uma torre que ia chegar até o céu e eles iam conseguir isso. O texto não está dizendo isso, isso é impossível. Impossível, tá bom? Então, primeira coisa, se você já leu o livro da história dos Hebreus, de Flávio Joséfo, né? Ele conta que, segundo a tradição judaica, se crê que os homens queriam se juntar numa cidade só, aí o nome é Babel, tá? E construir um monumento em louvor ao poder humano, tá bom? E ele seria muito alto, chegar até o céu, e a ideia é que todos ficassem fortemente unidos, juntinhos, em volta desse monumento, porque as pessoas acreditavam que se elas ficassem unidas e fortemente, com poder bélico, né? Pelo menos o disponível na época, e unidas, elas poderiam, numa luta contra Deus, possivelmente até ganhar. Pois é, poderiam resistir a um segundo evento de destruição que Deus poderia fazer. Bom, muito provavelmente era essa a ideia mesmo na época, tá? E aí, nesse versículo que a gente leu, no verso 6, Deus não está falando, quando ele diz, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus não está falando que nada poderia impedir com que eles conseguissem construir a torre que chegasse ao céu, ou de ficarem juntos e resistirem à destruição de Deus.
Deus não estava falando que eles iam conseguir realizar isso. Deus estava falando que nada poderia impedir eles de continuar tentando, de continuar fazendo aquilo que eles já haviam começado a fazer. E isso era a abominação de Deus, para Deus. Obviamente, Deus não estava nem um pouco ameaçado, amedrontado ou coisa nesse sentido, porque eles iam conseguir. Não. O texto não diz isso. Diz que eles precisavam ser impedidos de continuar a fazer. É diferente, totalmente diferente. O homem pode ter a tecnologia que for, é impossível que ele chegue a uma fração irrisória, invisível que seja, da magnitude do poder de Deus, tá bom? Então, ficando esclarecido isso, o próximo versículo, novamente, nós temos um grito aqui na palavra para a Trindade. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Venham, plural, desçamos, plural, e confundamos, plural. Com quem Deus estava falando? Pai, Filho e Espírito Santo, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e espalharam e pararam de construir a cidade. Por isso, aquela cidade, então, é chamada de Babel. Babel é uma palavra antiga que vai apontar para um significado mais ou menos como confusão, tá? Confusão ou desentendimento. Um não conseguia entender o outro, só havia frações da língua original e tudo precisava ser construído para que houvesse comunicação de novo. E assim, aqueles obviamente que falavam parecido, mesmo na confusão, se separaram e desenvolveram seus métodos de comunicação linguística. Ou seja, continuando, da palavra Babel, né? A gente vai ter a entidade da confusão, que é Baal, e também a gente vai ter a referência futura ao surgimento de uma cidade chamada Babilônia, tá? E tudo isso é confusão, é o contrário daquilo que Deus deseja, tá bom? Vamos seguir, muita coisa, né? Verso 9. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, o princípio foi estabelecido da desarmonia, tá bom? A ideia com o reinado de Deus de novo sobre a terra, o reinado de Cristo é a harmonia. E a gente vai falar sobre essa questão de harmonia depois. Bom, depois disso a gente tem uma sequência de genealogias e aqui o destaque é por conta da observação da redução gradual das idades. Você pode reparar isso? Deus havia já falado que a idade do homem não seria mais muito que 120 anos, muito mais que 120 anos. Só que não poderia cair de uma vez. A coisa deveria ser gradual, um declínio gradual, como obviamente deveria funcionar num plano científico natural. E assim foi acontecendo. Então aqui a gente já tem coisas mais reais. 209, 207, 200, 119 anos, não é? E aí, a partir desse ponto, então, vai estabilizar. Beleza. Verso 27 é o meu próximo destaque aí, onde são apresentados, então, os personagens principais daquilo que se segue. Abrão e Ló. Isso aí, bacana, né? Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, logo o destaque inicial fica por conta do verso 1 ao 3, do próprio Senhor indo a Abraão e então firmando uma aliança que a gente chama aliança abraâmica. Ela é baseada em quê? Então diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
é interessante a gente observar aí coisas e características dessa aliança, tá? O que a gente tem nessa aliança? A promessa de Deus sobre um grande povo, desse grande povo ser abençoado, ter fama relacionada ao seu nome, ser conhecido, e tudo isso para que ele pudesse então abençoar ou multiplicar o reino por sobre a terra. Se você entender bem isso daqui, você vai reparar que o chamado e a missão de Israel é basicamente a mesma da igreja, de ser um povo para fora das paredes, expandindo o reino de Deus sobre a terra. Só que a vaidade de Israel tirou a questão do compartilhar, ou multiplicar ou expandir o reino para uma questão de exclusividade, como então só eles merecessem, eles fossem o melhor povo e tudo mais. A gente vai ver isso muito forte por todo o Antigo Testamento e boa parte do Novo Testamento também. Esse caráter dos judeus de ser o povo e não se misturar, né? Mas o entendimento aqui é de ser proclamador, abençoador, porque não faz sentido algum você receber bênção, você ter tudo de Deus, se isso não voltar em forma de expandir o reino por sobre a terra e proclamar aquilo que você tem recebido e compartilhar aquilo que você tem recebido. Então essa é a grande diferença, né? Então essa aliança, ela revela isso, tá? Revela isso também e talvez principalmente isso. Verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. A partir daí, a gente vai ver a questão da terra também entrando em cena. E essa terra é a terra de Canaã, tá? Ou seja, dos descendentes de Cã. E a gente vai vendo a proximidade de Abraão com Deus acontecendo gradualmente ao longo do tempo. Parece no início que Abraão e Deus têm uma certa distância, mas eles vão se aproximando, e é muito bonito ver isso, né? No verso 8 a gente vai ver a primeira referência a Betel, ou Bet-El, que seria a casa de El, do El Shaddai, ou El Shaddai, nosso Deus. Verso 11 ao 20 é o meu outro destaque aí, é onde aparece então o início da questão de Abraão contar essa mentira a respeito da mulher dele, né, Sarai. Onde Abraão ia, ele ficava com medo de morrer, porque Sarai era muito bonita, então ele falava que ela era irmã dele. E por incrível que pareça, no início, pessoas até tomaram ela por esposas. Isso é terrível, isso é triste, né? Mas o medo de morrer de Abraão fez com que ele mentisse falando que Sarai era mulher dele. E a gente vai ver esse padrão maldito se repetindo na vida de Isaac também. Faz a mesma coisa. Uns vão defender falando que não, mas o próprio Abraão disse em outra situação, mais lá na frente, que Sarai na realidade era parente dele por parte de pai, mas não por parte de mãe. E o judeu realmente tinha esse costume de chamar irmão pessoas que não eram exatamente irmãs, né? No entanto, a conotação do texto não é essa, tá? Abraão está distorcendo, está falando uma meia-verdade. O nome disso é mentira, tá? E uma mentira ela é evidenciada principalmente quando ela é contada para que aquele que conta tenha um benefício próprio. E aqui Abraão era o medo de morrer, viu? Por isso ele conta essa mentira, beleza? Então, para mim não cola, Abraão mentiu, tá? E aí a gente vê a questão de que houve fome naquela terra e Abraão vai passar um tempo no Egito. Alguns estudiosos dizem que Abraão, inclusive, é o cara que coloca os estudos astronômicos dentro do Egito, tá? Ele passa um bom tempo lá e ele é responsável por ensinar a astronomia conhecida da época lá no Egito. E é interessante
notar aqui que o povo de Israel, ele vem automaticamente a Abraão. E olha só que bacana, Abraão, numa situação de fome, vai e passa um tempo no Egito. O seu povo, na mesma situação, José já vai estar lá no Egito, vem uma grande fome. Através dessa grande fome e de José, seu governador, Israel, que é o povo que vem de Abraão, vai para o Egito. É legal isso, né? O povo repetindo o legado, né? Esse ciclo profético, espiritual, isso é muito interessante observar. E a gente vai ver também Jesus tendo que ir para o Egito um tempo, né? Então, assim, é muito curioso reparar essas coisas e meditar sobre elas. Te aconselho a fazer isso, tá? Capítulo 13, verso 7. Primeiro destaque que eu faço nesse capítulo, porque sempre Ló e Abrão andavam juntos. Só que chegou um tempo que os dois estavam abastados de bens, né? Tinham já bastante prosperidade em relação à questão de posses, né? Vou falar dinheiro porque provavelmente não tinha, né? Na questão de posses, e eles precisavam agora se separar. Só que Abrão ele é uma pessoa e Ló é totalmente outra, né? E eu digo isso em relação a Deus. Então no verso 7 diz assim: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então eles já estavam na terra prometida, Abraão já estava ali em Canaã, só que ainda como estrangeiro, porque essa terra haveria de ser conquistada no seu devido tempo pela sua descendência. Então era um tempo de fé e de espera, tá? No entanto, a terra não sustentava mais os dois, Abraão e Ló. Então o texto vai seguir com Abraão, e você vai reparar isso agora nos patriarcas. Atitudes de pacificação. É muito forte isso. E Abraão já puxa a decisão. Ele fala: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. E Abraão faz a proposta: aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Presta bastante atenção. Abraão, olha o coração de Abraão. Os dois não escolhem cada um o lugar que quer ir e eles tiram sorte para saber onde que cada um vai. Ou Abraão não escolhe primeiro onde quer ir e fala: Ló, você tem que ir para lá porque eu escolhi aqui. Não. Abraão é o cara que fala para Ló primeiro assim: primeiro, Ló, você escolhe. Pode escolher para onde você quer ir. Isso é um teste gigante para Ló, porque essa escolha vai revelar muito acerca de quem ele é. Então ele fala: Ló, escolhe para onde você quer ir. Depois que você fizer a sua escolha, então eu vou tomar a direção oposta, tá? Isso é um exemplo assim, de humildade muito grande, de pacificação, né? E agora todos os olhares e atenção estão em Ló para ver qual vai ser a decisão dele acerca da terra. Para onde Ló quer ir? Ele quer ficar como participante da promessa, ou Ló vai buscar algo que ele julga ser bom segundo seu próprio entendimento? É muito interessante isso, né? E no verso 10 diz assim: então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, ou seja, muita água, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Ló estava escolhendo, segundo ele, segundo o seu próprio julgamento, sua análise, um lugar que na cabeça dele ia ser a melhor escolha possível. Abraão, que se lasque. Eu estou escolhendo uma terra que, ao meu ver, ela é top, ela é perfeita, ela é boa. E olha só que lugar que é esse, Sodoma. A distância de Deus só faz a gente tomar decisões erradas. Essa que é a verdade. E olha só que interessante. No verso 10 que a gente leu,
no entendimento de Ló, aquela terra que ele estava escolhendo era como o jardim do Senhor. Que jardim do Senhor é esse? Ele está falando do Éden, tá? E aí tem uma vírgula e ele faz uma comparação que esse jardim do Senhor é como a terra do Egito. Olha bem, o que esse texto está ensinando assim, gritando para a gente? Quando a gente está a uma distância de Deus, quando a gente não tem comunhão com o Senhor, quando a gente não tem a mente de Cristo, quando a gente não é filho, a gente olha para uma maldição maquiada e enfeitada e acha que ela é o céu. Ela é o jardim do Éden. Vocês estão vendo? Abraão olha para as terras do Egito e compara-as como o jardim do Senhor. Obviamente ele não conheceu nenhum nem outro, mas essa é a mente dele, é como ele enxerga. E isso que ele está escolhendo no final é o que? Sodoma e Gomorra. É muito importante a gente reparar isso, esse destaque ele é muito forte, tá? Então, no verso 15 a gente tem a reafirmação da promessa da terra, que é o meu outro destaque, tá? E aí a gente vai para o capítulo último de hoje, que é o capítulo 14. E o primeiro destaque aí vai ficar por conta do verso 10. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. O que estava acontecendo aqui? Bem superficialmente, resumidamente, duas alianças de reis estavam em guerra. Uma aliança que continha Sodoma e Gomorra e outra aliança de reis que faziam oposição. E eles travaram batalha. E adivinha qual lado que perdeu? O lado de Sodoma e Gomorra, tá? Mas por que do destaque desse verso, então, que fala que o Vale de Sidim era cheio de poços de betume? Bom, betume é petróleo, é inflamável. Aquela região era totalmente perfundida por essa zona de petróleo subterrâneo. Ou seja, Sodoma e Gomorra era uma bomba que aleatoriamente ou inesperadamente a qualquer momento poderia explodir se tivesse o estímulo correto. Será que, vamos pensar, né? Será que a destruição então não foi simplesmente uma fagulha de fogo do céu, um raio ou alguma coisa assim, que atingiu esses poços de betume e imediatamente eles se inflamaram, um comunicando com o outro, e aquela cidade inteira foi pulverizada e virou sal? Será? É possível, tá bom? Só para a gente pensar, esse é um destaque desses, para a gente ficar viajando, né? Como eu digo. Verso 12. Se Sodoma e Gomorra perderam a guerra, onde Ló estava mesmo? Sodoma e Gomorra. Então, olha só, levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e seus bens, ou seja, os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Olha que legal. Olha que legal. As consequências das escolhas erradas já cobrando o preço. Ló, que achou que ia prosperar muito mais do que já estava, no melhor lugar do mundo, segundo o entendimento dele, acabou que perdeu tudo que tinha. Tudo que tinha. Só que, por graça e misericórdia, Ló tem um parente chamado Abrão. E no verso 16, quando Abraão, soube do que tinha acontecido e sabendo que Ló estava lá, Abraão vai ao socorro com seus homens e consegue vencer a comitiva que os derrotou e recuperar não só a vida de Ló, mas também os bens, não só de Ló, mas os de Sodoma. Tanto é que o rei até quer ofertar parte dos bens a Abraão como presente. E aqui vale uma reflexão também
acerca do pré-acontecimento, antes dessa situação toda de guerra acontecer, porque Abraão foi avisado pelo próprio Deus. O que é um relacionamento, né? Do que ele iria fazer, e Abraão começa uma negociação. E se tiverem 50 justos, Senhor? Não vou destruir por amor aos 50. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, até que chegou a 10. E Deus fala, não vou destruir por amor a 10. A esperança de Abraão, não, 10 deve ter, né? Só que acontece é que Sodoma e Gomorra foi destruída, então não tinha nem 10. Talvez nem Ló fosse. E houve um salvamento de Ló, posteriormente, só por conta mesmo de Abraão, tá? Agora você já parou para se perguntar como é que Abraão tem essa ousadia de negociar com Deus, de interceder por Sodoma, e Deus não perder a paciência com ele e matar ele. Irmãos, Abraão, o maior chamado dele é ser pai de multidões, é ser alguém sobre nações, é ser, portanto, alguém que, por abençoar nações, intercede por elas. Abraão não estava nada mais, nada menos fazendo aquilo para o qual ele foi chamado. Isso diz muito para a gente. Aquilo para o qual a gente foi chamado, nós devemos agir nesse ambiente, obviamente tendo uma vida reta e digna e de comunhão com o Espírito Santo de Deus, mas nós devemos agir no ambiente do nosso chamado com ousadia. É isso que Deus espera que nós façamos, tá? E aí, finalizando no capítulo 14, né, onde a gente está, no verso 16, a gente vai ver que Abraão socorre Ló, como eu já disse, consegue recuperar as coisas de Ló, mas também da cidade, não só as coisas de Ló, mas da cidade. E no verso 20, Abraão entrega o dízimo a um sacerdote chamado Melquisedeque, sacerdote do nosso Deus na época. Muito interessante reparar que, ao contrário do que muitos pensam, dízimo não tem a ver com dízimo é coisa da lei, não sei o que, não sei o que. Dízimo é uma expressão pura relacionada à fé, e fé é um negócio que é eterno. Dízimo não tem a ver com ordenanças ou mandamentos vazios. Dízimo tem a ver com fé. Dízimo não tem a ver com cultura ou com modismo ou com regras. Ele tem a ver com fé. Abraão deu pela fé. Então, por isso é uma coisa muito particular e é uma representação muito grandiosa acerca de fé, e tem tudo a ver sim com a nova aliança e com os nossos tempos. Não só os dízimos, mas as ofertas, tá bom? Bom, no verso 22, a gente vai ver que o rei de Sodoma vai querer ofertar bens da cidade de Sodoma a Abraão. E no verso 22, Abraão rejeita veementemente isso. E Abraão diz assim: mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. A gente fecha com esse momento aqui, olhando para esse texto agora desses versículos 22 e 23, muito profundamente, porque a ideia de Abraão de rejeitar as ofertas de Sodoma é que ninguém pudesse, através da vida dele, dar glória a outro nome que não fosse o de Deus. Abraão estava dizendo assim: ninguém tem o direito de cobrar ou de proclamar que me enriqueceu por sua causa. Ninguém pode proclamar que as minhas riquezas vieram de alguma fonte que não do próprio Deus. Isso é muito forte. Quantas vezes nós estamos aceitando prosperidade e riquezas de fontes duvidosas, de Sodoma e de Gomorra, e não do próprio Deus? Se é alguém que verdadeiramente tem as reais riquezas e que verdadeiramente enriquece,
esse alguém é o Senhor. Tá bom? Amém? E com isso a gente finaliza aqui por hoje. Gênesis do capítulo 8 ao 14. Fiquem com Deus.